Bom dia, graça e paz. Hoje o Senhor me tocou para abrir esta live, para falar um pouquinho da palavra do Senhor. Já faz algum tempo, que não faço lives, que não falo aqui ao vivo. Mas o Senhor tem tocado no meu coração no dia de hoje. E eu quero conversar um pouquinho com você que está aqui comigo. Você que me acompanha nas plataformas, está comigo aqui no TikTok, está sempre comigo aí nas outras plataformas também me acompanhando. O Senhor tem um recado do céu. O Senhor quer falar conosco. Às vezes nós somos duros, não queremos ouvir e sofremos, pagamos o preço da desobediência. É mais fácil ouvir. É mais fácil entender, é mais fácil buscar ao Senhor, mas nós somos teimosos. A palavra do Senhor mesmo diz que nós somos de dura serviço. É bem mais fácil teimar, insistir no erro, do que ouvir o Senhor. Mas o Senhor fala, ó. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Mostra-me tua vontade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente. O Senhor fala. O Senhor fala. O Senhor tem falado. Há muito tempo o Senhor tem falado contigo. O Senhor tem falado através de louvores. O Senhor tem falado através dos teus filhos. O Senhor tem falado através dos teus pais. O Senhor tem falado através do pastor. O Senhor tem falado através dos acontecimentos que estão aí. O Senhor fala. O Senhor continua falando. O problema é que nós precisamos aprender a ouvir. O problema está em nós. Somos nós que precisamos aprender a ouvir. O Senhor continua falando. Ele nunca parou de falar. Ele fala todo dia, a todo momento, a toda hora. Somos nós que precisamos abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento para ouvir e entender o que o Senhor está falando, o que Ele quer, o que Ele faz. E o Senhor tem falado hoje, no dia de hoje, na passagem de Números, a história de Balaque e Balaão. Números, capítulo 22. Eu quero ler, é um pouco extenso, mas para um minuto, porque o Senhor quer falar contigo aí. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, o profeta, o homem de Deus, Balaão. Preste atenção. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor,
que está junto ao rio da terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Está prestando atenção? Amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu, Balaque sabia quem era Balaão. Preste atenção na mensagem de Balaque. Eu sei que a quem tu, homem de Deus, eu sei quem você é, Balaão. Eu sei a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos. Levaram ouro, levaram tesouro para comprar o profeta, o homem de Deus. Eu te conheço, Balaão, estava dizendo Balaque, e eu sei que quando você abre a tua boca, se você abençoar, fica abençoado, e se você amaldiçoar, fica amaldiçoado. Oh, aleluia, aleluia. Deixa o Senhor falar contigo nesta manhã, neste dia, é o recado de Deus para você. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite e vos trarei uma resposta. Como o Senhor me falar, então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Fiquem aqui comigo na minha casa essa noite. Eu vou falar com Deus. Enquanto vocês dormem, eu vou falar com Deus. E aquilo que o Senhor me disser, eu falarei para vocês amanhã. Se eu posso ou não posso ir, se eu posso receber ou não receber o que vocês querem me dar. Balaão já errou ali, porque Balaão conhecia Deus. Balaão sabia quem era Deus. Ele já errou aí. Mas mesmo assim, ele quis testar a Deus. A verdade é essa, Balaão quis testar a Deus. É perigoso, é perigoso. Se você conhece Deus, não teste a Deus. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? Quem são estes aí, Balaão? O que eles estão fazendo dentro da tua casa? O que eles estão fazendo aí na tua tenda? Cuidado com quem tu andas. Cuidado com quem tu convives. Cuidado com a casa que você anda entrando e saindo. Cuidado com quem você traz para dentro da tua casa. A primeira coisa que Deus disse a Balaão: Quem são esses aí, Balaão? Você é meu profeta, o meu escolhido. Que você está trazendo para dentro da tua casa? Oh, aleluia. E Balaão disse a Deus: Balaque, o filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo é meu, porquanto bendito, abençoado é este povo. Não vá com eles. Você não deveria nem ter deixado eles entrar na tua casa, Balaão. Olha a mensagem do Senhor para você que está me acompanhando aqui. A paz do Senhor a todos que já entraram aqui
um bom dia ou boa tarde. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Espírito Santo de Deus possa falar na tua mente, que teu ouvido esteja pronto a ouvir para atender o recado de Deus. Aleluia. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Vão embora, diga lá para Balaque, eram os mensageiros de Balaque, diga para Balaque que Deus não quer que eu vá. O Senhor ordenou eu ficar. Não é para eu ir com vocês, eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Aleluia. Aleluia. E levantaram-se os príncipes dos moabitas e vieram a Balaque. E disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles. Mais príncipes e mais usura, mais ouro, mais prata, mais bronze, para comprar o profeta, o homem de Deus. Os quais vieram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei. Farei tudo o que você me disser. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Em vez do homem de Deus, enquanto aqueles se foram, achar o que fazer, orar, buscar ao Senhor, sair da caverna onde ele estava, porque era numa caverna, sair e ir, fazer a vontade do Senhor, ele ficou ali esperando. Ele ficou ali, aguardando. E eles voltaram. Ele não ficou vigilando, ele não ficou orando, ele não ficou buscando a Deus. E ele recebeu de novo os homens. Não bastou o Senhor dizer: quem são esses? O que você está fazendo? Por que você trouxe esses homens para dentro da tua casa, da tua morada? Por que estão aí dentro? Era Deus falando com ele. Não era uma pessoa qualquer, não era um homem qualquer, era Deus falando com o profeta. Deus fala, Deus continua falando, ele ainda é o mesmo, ele não mudou, sua palavra diz que ele não muda e nunca mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente o mesmo. Santo, poderoso, imutável, real, justo, verdadeiro. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Eu não posso, mas eu estou tentado. Porque se ele não tivesse tentado, se ele não estivesse cobiçando o que queriam dar para ele, ele não teria ficado ali. Ele sabia que certamente que eles voltariam. Mas ele ficou esperando, ele ficou aguardando. Agora, pois, rogo que também aqui fiqueis essa noite, ó. Não adiantou Deus falar. Entrem aqui de novo, fiquem aqui comigo de novo. Fiqueis esta noite para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Precisava Deus falar de novo? O que está fazendo essa gente dentro da tua casa? Por que você anda com eles? Por que você fala com eles? Por que você come com eles? Por que você está com eles? Precisava Deus falar tudo novamente com Balaão? E o Senhor fala contigo. E não é a primeira vez que o Senhor está falando contigo. O Senhor já tem falado muitas vezes contigo, mas tu tens tapado o ouvido e não quer ouvir. Cuidado, cuidado. Então Balaão levantou-se pela manhã, abardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes. Oh Deus! Veio, pois, o Senhor a Balaão,
À noite, ó, preste atenção. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu disser. Balaão foi ligeirinho. Balaão pensou que Deus ia mudar. Balaão pensou que Deus iria mudar, que a coisa seria diferente. Ah, Deus está vendo, Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu quero, eu preciso de um dinheiro, eu preciso dessas oferendas, então Deus vai mudar. Foi isso que Balaão pensou. Se você pegar a tua Bíblia aí na tua casa e ler depois, você vai ver que foi isso que ele pensou. Capítulo 22 em diante. Números, capítulo 22 em diante. E quer ver o que aconteceu? Então Balaão levantou-se pela manhã, abardou a sua jumenta, arrumou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. Não provoque a Deus. Não deixe Deus irado. Porque se você não reconhecer o teu erro e não ver o que vai acontecer lá na frente, morrerás. Certamente morrerás. Presta atenção na palavra do Senhor. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. O anjo do Senhor viu Balaão como inimigo. Você não quer a Deus? Você não obedece a Deus? Você quer a usura? É isso que você quer? Você tornou-se meu inimigo, estava dizendo aquele anjo. Como um adversário. Pôs-se no caminho como um adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Não bastava ele sozinho, ainda levou outros. Não é o que acontece hoje em dia? Não é o que acontece? Erra, peca, mas não quer pecar sozinho, não quer errar sozinho, leva outros consigo. Balaão levou 2 moços consigo. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Balaão não viu o anjo com a espada desembainhada. A jumenta, o animal, viu. Os animais veem, os animais percebem, às vezes muito mais do que o próprio ser humano, porque o animal não está preocupado com as coisas como o ser humano é. O ser humano se preocupa com a roupa, com a comida, com a casa, com isso, com aquilo, com o dinheiro, com aquele outro, e não tem lugar para se preocupar com Deus e estar com a visão voltada para Deus. Naquele momento, Balaão estava cego diante de Deus, desobedeceu a Deus. Desobedeceu a Deus, primeiro porque não podia ter deixado aquele povo entrar na sua casa, e deixou. Segundo, porque Deus disse não vai, ele já sabia a ordenança de Deus, ele já conhecia quem era Deus, sempre foi assim, Deus não mudou e não vai mudar porque eu quero, porque você quer. Deus não muda porque nós queremos. É a sua palavra, ele não vai contra a sua palavra. Aleluia. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, e foi-se. E Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. A jumenta estava dizendo para ele, por que você está fazendo isso? Abra teus olhos. Ela ainda não tinha falado, mas o ato dela de sair do caminho e ir para o campo era para fazer Balaão acordar. Já era para Balaão acordar. Já era para Balaão abrir os olhos. Vendo, pois, a jumenta, mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas. O anjo saiu de onde estava e pôs-se em outro lugar.
havendo uma parede desta banda e uma parede da outra banda. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. De novo a jumenta. Você me surra, eu vou, mas olha, ela foi espancada, mas ela teve que obedecer, né? Ou ela ia, ou Balaão espancou ela disse, então vou. E o que ela fez? Ela viu aquelas montanhas, apertou os pés de Balaão contra a rocha, contra a montanha. O que ela estava fazendo? Acorda, homem, desperta, homem, olhe para frente. Visão, cadê a visão? Onde anda a visão espiritual? Onde está? Por que está deixando a visão espiritual morrer na tua vida? Ela estava fazendo com que Balaão abrisse os olhos, mas Balaão não abriu os olhos. Oh, aleluia! E apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. De novo Balaão espancou a jumenta, em vez de abrir o olho, de olhar e ver o que a jumenta estava mostrando para ele. Então o anjo do Senhor passou mais adiante. O anjo foi um pouco mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Balaão, a jumenta não vai poder te salvar. O anjo estava dizendo com esse ato. Ele pôs-se mais adiante, no caminho onde a jumenta não tinha como se desviar para tentar salvar a Balaão. E vendo a jumenta, preste atenção, e vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Pela terceira vez, Balaão espancou a jumenta. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Vai esperar a jumenta falar com você? Vai esperar ver Deus abrir a boca do gato, do cachorro, do passarinho para falar com você? Não tente a Deus, não provoque a ira de Deus. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? O que eu te fiz, Balaão? Por que está me espancando? Se coloque no lugar de Balaão. De repente a jumenta abrir a boca e falar. Assim como eu falo com você, você está me ouvindo? Está me vendo? Está me ouvindo? A jumenta falou com Balaão. O susto, o choque. Oh, Deus! E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora eu te mataria. Ainda não abriu os olhos, ainda não abriu os ouvidos, ainda não compreendeu, levou um susto de ver a jumenta falando, mas não caiu em si. Ah, se eu tivesse uma espada, eu te matava aqui agora. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que fui até hoje? Não é de hoje que sou tua jumenta. Não é de hoje que você monta em cima de mim e eu te levo, eu te carrego. E ele respondeu: costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. O Senhor teve que abrir os olhos de Balaão. Deus ainda teve misericórdia, porque ele era o profeta, o enviado, o servo, o escolhido.
O Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça, prostou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Eu estou aqui como teu inimigo, porque você escolheu desobedecer a Deus. Você escolheu irar a Deus e se revoltar contra Deus, e não aceitar a palavra de Deus, em não ouvir o recado de Deus. Oh Deus, eis que saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e ela deixaria com tua vida. Se não fosse a jumenta, Balaão, você estava morto. Foi o que o anjo disse. Se a jumenta não tivesse me visto, se a jumenta não tivesse te salvado, você já estava morto. Aleluia. Aleluia. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Pequei, errei, perdão, Senhor. O Senhor quer que eu volte? Eu voltarei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Agora você vai. Mas não brinca mais comigo, Deus estava dizendo através do seu anjo. Não brinca mais. Fica com os olhos abertos, fica com os ouvidos abertos, obedece a minha voz, obedece a minha palavra, faz o que eu te ordenar, o Senhor estava dizendo a Balaão. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. E ouvindo, pois, Balaque que Balaão via, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está em Arnon. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta eu falarei. Esta eu falarei. És homem de Deus? És mulher de Deus? Tem falado a palavra do Senhor, aquela que o Senhor ordena? Ou aquela que tu queres? Cuidado, cuidado. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. Então Balaão matou bois, ovelhas, e deles enviou a Balaão. Então Balaque matou e enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu Balaão dali a última parte do povo. O que ele estava fazendo com eles? Onde é que ele levou? Onde que Balaque levou a Balaão? Aos altares de Baal. Deus Baal, idolatria, idólatras, povo sem Deus. Olha lá onde foi o profeta. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros, 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque
e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica até o pé do teu holocausto, e eu irei porventura. O Senhor me sairá ao encontro, e o que me prostrar te notificarei. Então foi a um alto. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse: preparei 7 altares, ofereci bezerro, um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra da boca de Balaão e disse: torna para Balaque, fale assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do holocausto, e ele e todos os príncipes dos moabitas. Então alçou uma parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Porque no cume das penhas o vejo e nos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó da terra e o número da 4ª parte de Israel? Glória a Deus. Israel, povo de Deus, nação escolhida. O mundo gosta ou não gosta, eles são o povo de Deus, a nação escolhida. Glória a Deus. A minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os tenho abençoado. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Eu sou o homem, eu sou a mulher de Deus, eu só posso falar o que o Senhor colocar na minha boca. Paz do Senhor para Patrícia. Deus te abençoe, minha amada. A todos os irmãos e irmãs que aqui estão passando, não importa a tua denominação, evangélico, seja quem for, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça prosperar a tua vida, que o Senhor tenha misericórdia de ti, te dê paz. Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa-mo dali. Continuou tentando, provocando o homem de Deus, perturbando, tentando provocar a Deus. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga. Continua a leitura, estamos no capítulo 33. E vindo ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele, disse-lhe, pois Balaque: que coisa falou o Senhor? Que o Senhor está falando para você? Oh, aleluia! Levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina teus ouvidos a mim, filho de Zippor. A resposta de Deus para Balaque: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia! Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? E a resposta de Deus para Balaque através do profeta Balaão: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu, Balaão, eu não posso revogar a ordem do Senhor. Você não pode mudar a ordem do Senhor. O ser humano, homem, mulher, não pode mudar a palavra do Senhor. O que o Senhor falou lá no passado é hoje e vai permanecer eternamente o mesmo. Ele é imutável.
imutável. Hoje o Senhor fala para você, assim como ele falou para Balaque. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Aleluia. Deus usa o homem, a mulher de Deus no momento que ele quiser, na hora que ele quiser, aonde ele quiser. E se ele disser abençoa, abençoado serás. E se ele disser amaldiçoa, amaldiçoado serás, porque Deus é Deus, ele não revoga. Ele não volta atrás. Ele não muda. Sua palavra não muda. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como forças de unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisa tem feito o Senhor. Aleluia, que coisas tem feito o Senhor para comigo, que coisas tem feito o Senhor para conosco. É motivo de estar alegre, porque ele não muda, ele não falha. Se ele me abençoa e te abençoa, abençoados somos. Aleluia. Não importa a macumba que façam, não importa o feitiço que façam, não importa. Se tu és fiel, presta atenção, Balaão se arrependeu, reconheceu o seu erro, pediu misericórdia, pediu até Deus que ele queria voltar, mas Deus disse, não, agora você vai até o fim. Você me desobedeceu, eu te perdoo. Eu te perdoo, Deus estava dizendo para Balaão, mas você vai até o fim agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Há perigos. Há perigo. A mãe avisa, o pai avisa, o pastor fala, a igreja anuncia, você vê aí dia e noite mensagens falando contigo. Alertas do céu, alertas de Deus, Deus falando, Deus usando alguém para falar. E você vai levando, vai deixando para lá. Ah, isso não é comigo, isso não é para mim. Ih, sai para lá com isso. E não ouve, e não atende. E o Senhor está ali. Acorde, desperta, sai do meio deles. Não receba gente que não é minha dentro da tua casa. Não traga maldição para dentro da tua casa. Não caminhe com aqueles que praticam o mal. Não coma com aqueles que fazem o erro. Era o que o Senhor estava falando através de Balaão. E é o que o Senhor fala para mim e para você hoje. Cuidado com quem andas. Cuidado com quem andas. Cuidado a casa que você entra. Cuidado. Deus abençoa, sim, tá ali a palavra. Contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação. Mas há risco. Se eu não ouço, você não ouve, nós não ouvimos o que Deus está falando. Fazemos como Balaão, deixamos. Pode dormir aqui, pode comer minha comida, fique aqui comigo. E esperamos de novo. E de repente nós mesmos vamos junto, Balaão foi junto. A praga vem, a maldição vem e pega. Por quê? Porque nós fomos contra a palavra do Senhor e Deus não vai contra a sua palavra. Aí pega. Se não és fiel a Deus, fiel à sua palavra, aí a maldição pega, a praga chega, o problema chega, a dificuldade chega. Aí falta água, falta pão, falta alimento, falta dinheiro, falta casa, falta roupa, falta comida, falta tudo. Por quê? Porque você não fomos fiel a Deus, não ouvimos a Deus, não atendemos ao Senhor. E ainda nos rebelamos contra Deus, nos rebelamos contra o nosso pai, a nossa mãe. Quase sempre Deus usa as nossas mães para falar conosco, mas nós não ouvimos. Essa véia boba, essa véia do passado, essa velha já está caduca. Mas Deus usou a tua mãe. Mas onde é que está lá
honra teu pai e a tua mãe, para que sejas abençoado na terra. Não honra o pai, não honra a mãe, não dá ouvido para o pai, não dá ouvido para a mãe. Aí a praga vem. A bênção é para quem honra. E honrar é obedecer, é amar, é ouvir o que o pai e a mãe estão falando e atender. Já começa aí nessa palavra, ó, essa véia, esse velho, essa caduca, esse caduco. Cadê a honra? Cadê? Onde é que você colocou? Honra teu pai e a tua mãe. Mandamento com promessa. Quero ser abençoado, mas não obedeço a palavra. Oh, aleluia. Eis que o povo levantará como uma leoa e alçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão, nem totalmente amaldiçoarás, nem totalmente abençoarás. Ó, continuou provocando o homem de Deus. Já que você não quer abençoar e nem amaldiçoar, então deixa em meio termo aí, Balaão. Faz o meio termo. Nem totalmente amaldiçoarás, nem totalmente abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse, olhe como Balaão se arrependeu verdadeiramente, genuinamente, coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque, não te falei eu dizendo tudo que o Senhor falar, aquilo que ele falar, eu farei. Não é o que você quer, não é como você quer, eu não quero o teu dinheiro. Vai pra lá com o teu dinheiro, vai pra lá com os teus costumes, vai pra lá com o teu erro, sai daqui. Você quer ser macumbeiro, sai daqui. Você quer ser feiticeiro, sai daqui. A minha casa é do Senhor Jesus, a minha vida é do Senhor Jesus. Aleluia. Aqui mora Cristo, aqui reina o Senhor, aqui não tem lugar para nada disso. Sai maldição, sai praga, que o sangue do Cordeiro está nos umbrais das portas e da janela. E ai daquele que tocar no ungido e no escolhido, no servo, na serva do Senhor, diz a palavra do Senhor. Vão tentar, mas se você é fiel e a tua casa está debaixo da proteção divina, ai daquele que tocar, ai daquele que insistir. Era o que Balaque estava dizendo para Balaão. Ora, vem, te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali me amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que leva para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque, edifica-me altar, faz o altar, e continuou aquela conversa ali. Capítulo 24, veio sobre Balaão o Espírito de Deus. És homem e mulher de Deus? O Espírito do Senhor está em ti? E alçou uma parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, fala homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus. Balaque viu que Deus falou com Balaão. Balaque viu, oh aleluia, fale. Eu vi você aí, eu vi você de olhos fechados, eu vi que Deus está falando contigo, agora fala para mim o que Deus falou. Oh, aleluia. Que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos, profetizou de olhos abertos. Encarou a Balaque, encarou ao inimigo e profetizou o que o Senhor ordenou, que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel, aleluia. Como ribeiros se estendem, como jardim ao pé dos rios, como árvores de sândalos o Senhor os plantou, como os cedros junto das águas. Estamos plantados junto das águas e a água é Jesus Cristo, a água viva, a água salutar, aleluia, a água que mata a sede, não é a sede física, é a sede espiritual.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. De teus baldes manarão águas, e a tua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus tirou do Egito, as suas forças são como do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Aleluia. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão. Oh, ele foi cheio de ira contra Balaão, porque Balaão profetizou bênção, vitória, prosperidade sobre o povo de Deus, sobre a nação escolhida do Senhor. Aleluia. E bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado. Porém agora já 3 vezes, aleluia, 3 vezes abençoastes inteiramente. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Que o Senhor, coisa nenhuma. Deus estava honrando verdadeiramente a Balaão. A honra vem do céu, a honra vem de Deus. Nós não precisamos de Balaque nenhum para ser honrado. Não precisamos do dinheiro de Balaque, da posição de Balaque, do sustento de Balaque para ser honrado. Não, a honra vem do céu, vem do Pai das luzes, de Deus, do Criador. Aleluia. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, falarei eu. Glória a Deus, não me importa a tua honra, não me importa. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então alçou a própria parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Profetize de olhos abertos. Aleluia. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá os filhos de Sete. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não brinca com Deus, não provoca a ira de Deus. A ordem do Senhor era profetizar de olhos abertos. Eu vou destruir a Balaque aos moabitas, o Senhor estava dizendo. Bom dia, paz do Senhor. Aleluia. Aleluia, de olhos abertos. E Edom será possessão, e Seir também será possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas. O meu povo fará proezas, e dominará um de Jacó e matará o que restam das cidades. E vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque, o primeiro das nações, porém o seu fim será perdição. Amaleque, o seu fim será perdição. E vendo os queneus, alçou a sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Você está em cima da rocha, está na penha. Todavia, o queneu será consumido, até que Azur te leve por prisioneiro.
Você pode ter uma casa bonita, um carro bonito, estar bem alicerçado, mas se você for contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o ungido ou a ungida do Senhor, Deus vai te destruir. E alcançou ainda a sua parábola e disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Oh, aleluia! Quem viverá quando Deus fizer isto? E as nau das costas de que tinha afligirão Azur, também afligirão a Éber, e também ele será perdição. Então Balaão levantou-se e foi-se, e voltou ao seu lugar. E Balaque foi pelo seu caminho. Quer a bênção de Deus? Quer a vitória que vem do céu? Quer mudança de vida? Quer salvação? Quer libertação? Viva a palavra de Deus. Honre a Deus. Obedeça os servos do Senhor. E você, que foi chamado para ser obreiro do Senhor, para anunciar a palavra do Senhor, não espere Deus ter que chamar a atenção. Não espere que uma jumenta veja o anjo com a espada desembainhada, porque pode não dar tempo de você escapar com tua vida. Ali Deus teve misericórdia do profeta por causa do seu povo, nem foi por causa de Balaão. Foi por causa do povo de Deus que Deus teve misericórdia de Balaão. Deus abriu os olhos de Balaão para que ele visse o anjo, porque ele ia morrer naquele momento. O anjo ia ferir, transpassar a espada, ele ia morrer. E aí teria problemas para o povo de Deus, porque Balaque ia guerrear contra o povo de Deus. Ia tentar destruir o povo de Deus. Haveria morte, haveria. Mas Deus, que é Deus e conhece todas as coisas e vai além do meu e do teu limite, sabe o nosso amanhã. Oh, aleluia! Teve misericórdia do povo seu, da sua nação, dos seus escolhidos, e preservou a vida de Balaão. Fez com que Balaão acordasse, abriu os olhos de Balaão para que ele visse o que estava acontecendo. E graças a Deus, glória seja dada ao Senhor, que Balaão viu, entendeu, compreendeu, se arrependeu e obedeceu à ordenança do Senhor. E foi, e fez tudo conforme o Senhor lhe mandou. Abençoou o povo de Deus, os filhos de Deus, a casa do povo de Deus. Aleluia! Abençoa a horta, abençoa a massa, a massadeira, abençoa a roça do povo de Deus, abençoa o gado, abençoa as ovelhas, abençoa por completo o povo de Deus, não amaldiçoou como Balaque queria. E Deus cobrou de Balaque o que ele estava fazendo. Não se revolte contra Deus. Não acenda a ira de Deus e não caia nessa que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Foi por amor a Israel, ao povo de Deus, que ele acordou a Balaão, abriu os olhos de Balaão. Balaão caiu em si, pediu perdão, foi por amor. Só que está ali a prova, na continuação, no final do capítulo 24. Deus é justiça e ele é fogo consumidor. Ele não é igual eu e você. Nós, seres humanos, falamos uma vez, falamos duas, falamos três, na quarta, ó, já queremos brigar, já queremos espancar, já queremos matar, já queremos destruir. Isso é do ser humano. Deus não é assim. Deus dá inúmeras chances. A palavra do Senhor diz assim, que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Não que eu mereça, não que você, que nós mereçamos, mas porque ele é Deus, ele é amor, ele é fonte de amor. Mas
No momento que Deus vê que não adianta, que o homem, a mulher endurece o coração e não quer, aí vem a vara, aí vem a correção. Aí Deus, a palavra do Senhor diz assim, que Deus açoita com vara de ferro aquele que não ouve ao Senhor. Você não vai ver uma vara de ferro saindo lá do céu para bater em você. O que é vara de ferro? Falta isso, falta aquilo, perde o dinheiro, perde o carro, alguns perdem familiares, alguns perdem filhos. Preste atenção no que o Senhor está falando. É o recado de Deus hoje. É mais uma oportunidade que o Senhor está te dando hoje. Pare de brincar com Deus como fez Balaão. Pare de provocar a Deus como fez Balaque. Porque Deus, além de ser amor, Ele é justiça e fogo consumidor, e não tem por inocente o culpado. Se és culpado diante de Deus, se não ouve, se não atende, se vai contra o Senhor, não adianta ficar de desculpas, não adianta. A mão de Deus pesa. Pesou para Amaleque, pesou para os queneneus, pesou para Azur, pesou, aleluia, pesou para todo aquele povo que Balaque representava ali naquele momento. Deus ceifou vidas. Deus ceifou vidas, porque eu e você, sem Jesus Cristo, nós somos só criaturas de Deus. A palavra do Senhor é bem clara, fomos criados por Ele. Ele criou o homem. Nós só nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, único, suficiente Salvador. Confessamos com os nossos lábios: agora Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Aleluia. Aleluia. E buscamos a Deus. Buscamos ao Senhor. Corremos para uma igreja. Pedimos ajuda, orientação para o pastor. Vamos ao batismo nas águas para nos tornarmos filho de Deus. A não ser que não dê tempo, que foi o caso do ladrão da cruz. Para ele só deu tempo de se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, e Jesus Cristo disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo para mais nada, porque Jesus disse assim, na sua comissão, que é para mim, é para você, é para todos nós: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer, for batizado, será salvo. Quem não crer está condenado. Não será, não vamos ver até lá no final, não. A palavra do Senhor Jesus Cristo disse bem claro: está condenado. Só nos livra da condenação Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, nos cobrindo, nos purificando. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Santo poderoso Deus, é mais um dia que o Senhor nos tem dado. Tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos dado graça, tem nos dado paz, tem nos alimentado, nos vestido e, como diz a tua palavra, tem nos suportado. Oh, aleluia. Perdão, Senhor. Perdão pelos meus, pelos nossos pecados, porque muitas vezes somos tentados assim como um Balaão e caímos, fracassamos, erramos. Mas que neste momento, neste dia,
Oh, aleluia, o Espírito Santo de Deus ache guarida em nosso coração, para que nós possamos abrir os olhos e ver o livramento que o Senhor está nos concedendo neste dia, para não perecermos, não morrermos no meio do caminho sem a salvação, para que possamos gozar da vida eterna com Deus nos céus, aleluia, porque certamente, aleluia, breve vem o Senhor, breve vem o Senhor. Que estejamos preparados, prontos, com a lamparina acesa, para a honra e glória do Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Se alguém neste momento te aceitando como Senhor, único, Santo Salvador, recebe, Senhor, esta vida. Escreve esse nome no livro da vida para não se apagar, para que possamos sim nos encontrarmos contigo na glória, como filhos de Deus, herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo, herdeiros do céu. Em o nome de Jesus, para a honra e glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Seja abençoado, seja cheio, seja liberto, seja salvo, seja curado, seja transformado, seja renovado, seja batizado em o nome de Jesus, selado. Oh, aleluia! Receba o selo do Senhor neste dia, para se encontrar com Cristo nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Evangelização. Esta chama não pode se apagar. Que Deus te abençoe. Meu muito obrigado, meu abraço a todos que estiveram aqui comigo. Eu não posso enumerar, foram muitos. Deus sabe que foram muitos. Meu muito obrigado para você que esteve do começo ao fim, para você que entrou e saiu, para você que pôde ficar só 5 minutos, só 10 minutos, só 15 minutos, para você que continuou comigo durante todo este nosso culto. Que o Senhor te abençoe, meu muito obrigado de todo o meu coração. Aleluia. Até uma próxima, se Deus nos permitir. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém? Tome posse da tua bênção. Contra o fiel, contra a fiel, não há encantamento, não há maldição. Porque se Deus abençoou, abençoado estás. Graças a Deus. Aleluia.